Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 3 de outubro de 2025 e eu gostaria de subir mais este vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí a participação de um inscrito chamado Victor. O Victor, é por causa de conteúdos de caras como você, de comentários como os seus nos meus vídeos, que mesmo com o modo de Shadowban, né, que você já percebeu, você até comentou num dos comentários que eu tô em modo de Shadowban realmente. Mesmo com o modo de Shadowban ativo, né, que o YouTube ele não disponibiliza os meus vídeos, né, porque os meus vídeos eles não aderem à pauta esquerdista, feminista, marxista, né, que é a pauta vigente politicamente, mundialmente, né. Então, meus vídeos eles meio que são derrubados, eles não caem do canal, mas eles não são publicados. Eles falam, teoricamente, percebo que falam muita verdade e o pessoal não quer espalhar essa verdade, então quer que as pessoas meio que permaneçam dormindo. Então, meus vídeos entraram em modo Shadowban e eu percebo que por não estar tendo grande publicidade, disponibilidade dos vídeos, eu acabo não sendo estimulado realmente a mostrar a verdade e propagar os meus pensamentos, entendeu? Mas aí, pô, caras como você falam, pô, continua. Atingiu uma pessoa, duas pessoas, entender o que eu tô falando, concordar, trazer várias contribuições como as que você colocou aí nos comentários. Estimula você, pô, se atingir uma pessoa, se uma pessoa pensar e ela fizer com que atinja outro e a verdade for propagada, então já estimula um pouquinho mais a gente continuar fazendo um ou outro vídeo, né? E eu percebo que você, pô, comentou na maior parte do tempo nos vídeos sobre narcisismo, borderline, histriônico e sociopata, né? Que seria o grupo B de transtornos psiquiátricos do DSM-5, né? O Cluster B, como dizem os gringos lá fora, né? E acontece, existem outros produtores de conteúdo que falam muito melhor do que eu sobre o grupo B especificamente. Eu não trabalho com psiquiatria, psicologia, eu gosto muito do tema, eu estudei muita coisa por conta própria. Eu aprendi muita coisa, mas eu não entro na profundidade médica, clínica, né? Eu nem tenho gabarito para isso. Então eu falo como eu cito experiências que façam com que as pessoas se identifiquem e percebam a situação em que elas estão e tomem um susto. E com base nisso elas despertam e falam, nossa, eu tô realmente na situação, eu preciso me salvar, entendeu? Eu tô tentando criar esse clique nas pessoas, despertar. Então, como em todos os vídeos, né, que eu subo aqui no canal, já dada essa introdução e os meus agradecimentos aí ao Victor, todos os meus vídeos eu falo isso, tá? Eu vou falar nesse vídeo aqui, porque eu não sei se você caiu agora nesse primeiro vídeo, né? Mas em todos os vídeos eu venho falado que se você tem dificuldade de assistir vídeos longos no YouTube, onde o interlocutor fala muito tempo, dá uma introdução muito completa, muito longa, então tem 3 pontinhos aqui no canto superior da tela, do lado direito, que ali você vai ter um acelerador de vídeo. Ele acelera o vídeo, a voz do interlocutor em 1.5, 1.75, até 2 vezes a velocidade. Então um vídeo, por exemplo, de 20 minutos cai para 10 minutos, se for o caso. Um vídeo de 10 minutos cai até aproximadamente para 5 minutos. Então se você tem pouco tempo para postar no ônibus, colocou fone de ouvido e está escutando a mensagem, eu sugiro que você clique nesses 3 pontinhos e clique no acelerador de vídeo para encurtar o tamanho da mensagem, né? E se você também deseja colocar alguma contribuição nos comentários, ou alguma crítica, alguma sugestão, algum contraponto, se quiser dar um chilique também pode dar na aba de comentários aqui embaixo. Eu peço para você encarecidamente que antes de você deixar um comentário, você assista esse vídeo curtinho que eu vou deixar, que eu deixo em todos os vídeos, que fala sobre relativismo, tá? Aqui no meu canal eu não trato assuntos relativistas, tá? Eu crio contextos, eu crio temas que envolvam um perfil de pessoas mais genérico. Por exemplo, 80% da massa de pessoas, 80% dos homens, 80%, 90% das pessoas, né? Eu não falo de exceções, tipo, tem uma mulher de 30 anos que casou com um menino de 18 anos e serão felizes para sempre até os 80 anos. Eu não falo de exceções, tá? Eu falo do que acontece na via de regra, assim, na maioria dos casos, entendeu? Então eu coloco esse vídeo sobre relativismos que explica melhor essa situação, porque senão aparece muita gente no comentário com contribuições muito vazias, mas eu tenho uma avó minha, que o marido dela era pobre e eles casaram pobres e estão juntos até hoje. Tipo, exceções, entendeu? E aí eu não trato de exceções nesse canal. E aí, sem mais delongas, eu gostaria de entrar no tema principal desse vídeo agora aos 4 minutos e 56, né?
Eu vou falar mais um pouco, faz um bom tempo que eu não faço vídeos a respeito disso e eu vou jogar mais um desse tema, que seria borderline, histriônico, sociopatas e narcisistas. No caso, o cluster B, o grupo B de transtornos psiquiátricos, como descrito no DSM-5, eu já nem sei se já estamos no DSM-6, né? Do livro de características dos transtornos, dos sintomas de transtornos psiquiátricos, tá? Eu não vou falar da perspectiva médica clínica, eu vou falar como alguém que tá, tipo assim, dormindo do lado, que morou do lado, que conhece o dia a dia, o cotidiano, assim, é o chão de fábrica do negócio, entendeu? Eu não vou falar, assim, de um modo geral, assim, superficial. Eu vou tentar entrar em exemplos muito práticos, tá? Então, por exemplo, o tema desse vídeo vai ser o narcisista, tá? Ou troque, porque são tudo igual, tá? Igual. O borderline, lá, o cluster B, o borderline narcisista não te deixa dormir. Então funciona assim. Vou dar 3 exemplos, tá? Vou dar 3 exemplos muito práticos. E se você se identificar com isso aqui, você pode aparecer nos comentários, comentar alguma coisa, dizer, pô, passei por isso, pô, eu faço isso, eu sou a pessoa que pratica isso. Por que eu vou dar 3 exemplos e eu vou dar 2 exemplos de mulheres e 1 exemplo apenas de homem, tá? Porque na sociedade que a gente vive, né, você vê muitos casos de homem, porque é o que aparece nos jornais, que aparece na televisão, que é ensinado nas escolas para as criancinhas, sobre homens que são abusadores, abusivos, que praticam mal, né? Você fala pouco das anjas e das queridinhas serafins, querubins, anjinhas, que praticam mal. Aí parece que são anjos, só elas são ofendidas, só elas é que passam mal na mão de pessoas ruins, entendeu? Mas não é assim, é 50-50, tá? É 50%, você tem 50% de caras que são horríveis e você tem 50% de anjas que também são horríveis, tá? Então, para dar um contrabalanceamento com o que se fala na sociedade, eu vou trazer apenas um exemplo de homem, porque tá todo mundo farto de saber o que os homens fazem por aí, né? Os maus homens, tá? Não os bons homens que protegem. Falando os maus homens, que são os que sugam a pessoa, tá? Que são narcisistas, borderline, histriônicos, sociopata. E eu vou dar 2 exemplos de mulheres, porque pouco se fala das mulheres, então eu vou dar mais exemplos das mulheres, tá? Então vamos lá. Aquele filho que pega o dinheiro da mãe, suponha, ou pega o dinheiro da esposa, tá? Que é a figura feminina na vida dele. Ele pega o dinheiro da outra pessoa e vai usar entorpecentes fora de casa, vai beber, sei lá. Aí, ele chega tipo assim, 11h30 da noite, meia-noite, a mãe ou a esposa vai ter que trabalhar 6 da manhã no outro dia. E como ele tá com entorpecentes, ele tá ligado, ele tá tipo estralado, ele não tá com sono. Então o que ele chega? Pô, não tem comida pronta, pô, as panelas tá tudo vazia. O querido, o sem mão, ele poderia fazer comida pra ele, entendeu? Ele poderia cozinhar, já que ele tá entorpecido, ele tá vidrado, ele tá com um nível de energia altíssimo, porque ele tá com um negócio enfiado dentro do sangue dele. Ele podia chegar lá, cozinhar um frango, fazer um arroz e comer. Não, mas a minha mãe que tem que fazer isso por mim, porque a pessoa narcisista, borderline, histriônico, sociopata, o cluster B, ele quer ser servido. Então ele acredita que é uma obrigação sua entregar o seu cartão de crédito, entregar o seu dinheiro, entregar o seu tempo, o seu emocional, sua dedicação. E também, como eu vou descrever nesse vídeo, eles acreditam que é obrigação sua entregar o seu sono pra ele. Então vamos lá, o cara chega às 11h30 do homem, no caso, o menino, o filho, o marido, o namorado da menina, cobrando que ela tenha comida pronta, que esteja tudo arrumado, que esteja tudo ajeitado para quando ele chegar dos entorpecentes, ele poder comer e barriguinha cheia, entendeu? Aí, é o que você vê na internet aí em Cidade Alerta, que você vê nesses canais de mídia sensacionalista, o que se fala, os homens são horríveis, os homens são maus. Aí você vai ver esses caras que chega quebrando tudo porque a mulher não fez comida, aí chuta a porta, quebra o vidro de casa, acorda as crianças, puxa a mulher pelo cabelo, você não fez comida, esse tipo de coisa, entendeu? Então, aqui eu já deixei o meu primeiro exemplo sobre quando eles não te deixam dormir. E ele não faz isso, tipo assim, não te deixa dormir uma noite. É tipo assim, suponha, não é seguido talvez, mas ele não te deixa dormir um bom dia, ele não te deixa dormir no segundo dia, ele não te deixa dormir no terceiro, ou ele salteia. Um dia você não dorme, no outro dorme, no outro você não dorme direito, no outro você não dorme direito, no outro você dorme. No fim do mês, você tá com déficit, a mulher, no caso, que é a vítima da situação, ela tá com déficit de sono. Então ela vai perdendo o contato com os amigos, porque ela já não tem mais disposição física, mental para conversar com pessoas. Ela vai deixando de visitar os pais, ela vai se cerceando do círculo social dela. E ela meio que vai ficando sem escapatória da situação, porque ela falta energia para fazer as malas, falta energia para arrumar um novo emprego, para buscar uma imobiliária, para encontrar uma casa. Falta energia porque ela tá com sono, ela tá com fog, né, que seria a névoa mental.
E o narcisista é assim, eu perdi o emprego, eu preciso depender da sua ajuda, como você é minha esposa, você é minha mãe, você tem a obrigação de me cuidar. Aí ele perde o emprego propositalmente para se escorar em você, para grudar no seu pescoço, e assim você fica sem os seus recursos financeiros, você não pode escapar de casa, e aí toda vez que ele chegar de madrugada quebrando tudo, você vai ter que ficar sem dormir. E o querido que está sem trabalhar, que está sem emprego, vai dormir o sono de beleza dele a tarde toda, enquanto você se mata no trabalho sem ter dormido a madrugada. Então essa é uma rotina de muitas moças, né, que escolheram muito mal seus namorados, porque o cara, sei lá, ele transa bem, porque o cara na casca, ele se arruma bem, coloca uma roupa bem bonita, né, na casca, porque ele não tem dinheiro, ele usa o seu dinheiro para se arrumar, ele usa o dinheiro dos pais dele para se arrumar, mas ele vai fingir que é um cara que é gerador de riqueza e que se veste bem, e aí as meninas normalmente caem nesses caras, aí se escolhem os piores tipos possíveis, narcisistas, borderline, sociopatas, histriônicos, e aí acontece isso com elas e elas ficam presas em relacionamentos tóxicos, e aí só sai na televisão isso e todo mundo já tá careca de saber. Agora, a situação dos homens é muito igual, só que a situação que os homens acontece com os homens, quando eles entram em relacionamentos com mulheres, borderline principalmente, ou narcisistas, histriônicas, sociopatas, ou com traços. Às vezes a pessoa não tem o diagnóstico clínico médico de narcisista, borderline, histriônico, sociopata, ou cluster B. Ela não tem um diagnóstico, ela não tem a doença em si, mas ela carrega traços narcísicos, tá? Então ela carrega características de uma pessoa que tem o transtorno, embora ela não tenha o transtorno em si. Então são essas meninas mal acostumadas, que a mãe mimou, o papai mimou, ou a internet, muitas curtidas de homens no Instagram, aí o ego inchado, eu sou uma poderosa, eu posso fazer o que eu quiser nos relacionamentos, porque se você não estender o tapete vermelho pra mim, eu troco você. Então essas mulheres normais brasileiras que andam por aí, que tem muita curtida de gado, e aí elas ficam com o ego inchado e se transformam em traços narcísicos, né? Elas não são narcisistas, mas elas têm traços e características de pessoas do grupo B. Instabilidade de humor, egocentrismo, só pensa em si, extorsão das outras pessoas, do gasto de tempo da outra pessoa, do gasto de energia da outra pessoa, do gasto de emocional da pessoa, e aqui eu vou descrever do gasto de sono da outra pessoa. Então vamos lá. Exemplo número 1 de uma mulher que tem transtorno do grupo B. Grupo B, de ser narcisista, borderline, tudo em farinha do mesmo saco, tudo igual. Ela vai simplesmente, esqueci de tomar o meu anticoncepcional, esqueci de tomar o meu Depo-Provera, minha injeção para não engravidar nos próximos 3, esqueci, simplesmente eu não tive dinheiro, eu tive dinheiro para comprar uma joia de $300, mas não tive dinheiro para tomar o meu remédio. E fiquei atarefada fazendo as coisas e acabei não tendo lembrança de tomar as pílulas anticoncepcionais de 21 dias. E, engravidei sem querer. O homem não consentiu com a gravidez. Ele falou assim, eu quero ter um filho, eu quero... Não, eu quero engravidar, mulher, quero engravidar. Aí ela engravida, acidentalmente esqueci de tomar os remédios, né? Aí engravida no cara, para o cara pagar a rolê todinho. Aí tipo assim, o cara vai fazer o quê? Normalmente o narcisista, borderline, histriônico, sociopata, eles encontram uma pessoa que gasta energia com eles. Então o cara vai querer ser o bom moço. Ele vai falar, pô, a pessoa engravidou, vou cuidar dela, ficou fragilizada, ficou... né? Os homens normalmente vão fazer isso, tá? Aí o cara vai lá, enxoval completo, aí ele se rala de trabalhar. Se ele trabalhava tipo 8 horas, ele vai passar a trabalhar 12. Se ele trabalhava 12, vai passar a trabalhar 16, vai dormir menos. Por si, ele já vai dormir menos porque a querida resolveu ficar em casa, a esposa troféu, apertando o botãozinho de máquina de lavar roupa, apertando o botãozinho de micro-ondas com pizza dentro. Estou fazendo serviços domésticos. 12 horas no Instagram, comparando a vida dela com a vida das pessoas lá fora. E 30 minutos apertando o botão de máquina de lavar roupa, serviços pesadíssimos domésticos. 30 minutos apertando o botão de micro-ondas, dá uma passadinha de pano na pia, uma lavação de prato de 45 minutos e 78%, 80% do tempo no Instagram comparando a vida dela com a das demais mulheres, né? Aí ela tá esposa troféu em casa e o cara tá ralando pra pagar enxoval, pra pagar cineminha, saída de restaurante, vestido novo pra querida, porque agora o vestido não cabe, tem que ser um vestido mais largo, porque ela aumentou de tamanho. Eu estou grávida. Ela vai fazer esse show na sociedade, pra sociedade falar assim, ai, tadinha da gravidinha, o homem tem que ser o provedorzão, vamos colocar 50 quilos de carga na costa dos homens, porque a coitadinha engravidou e os dois são responsáveis pela gravidez. E ela planejou o esquema pra engravidar do cara sozinho. Aí ela mete a gravidez no cara, o cara arregaça de trabalhar, aí dorme 4 horas por dia. Aí o que acontece?
Suponha que o cara nesse dia não estendeu o tapete vermelho para a rainha. Ele não colocou uma coroa de flores na cabecinha da rainha. Então o que acontece? Aí nesse dia ela vai dar um chilique. Mas ela não vai dar um chilique assim, num sábado de folga do cara, num domingo de folga. O que ela vai fazer? Naquele dia que o cara chegou 11h30 do trabalho, cansadaço, que andou 15 quilômetros lá no escritório, lá no posto de gasolina onde ele trabalha, lá na obra, carregou um caminhão de tijolos lá na obra. Ela vai fazer o quê? Quando chegar 11h30 da noite, chegar a hora do cara dormir, não deu tempo de fazer comida porque a sua filha chorou o dia inteiro. Usando a criança como manipulação, A criança chorou o dia inteiro. Você tem que comprar uma marmita lá fora para comer porque não consegui fazer nada. E ficou 80% do tempo no Instagram comparando a vida dela com a vida das outras anjas do Brasil inteiro. Mas não deu para fazer comida porque a criança... Aí joga na criança. A criança precisa de mais fralda. A criança precisa de uma mamadeira que custa $500. Essa mamadeira é a NASA, especial da NASA, que a NASA fez com material plástico super, hiper, mega durável. Não é uma mamadeira dessas comuns, é uma mamadeira super, hiper, mega que você vai fazer mais 80 horas de trabalho para pagar. E aí você tem que dormir menos, trabalhar mais. Eu tô falando da vida do homem, tá? Para dar o melhor para a sua família. Aí fica pintadinho essa manipulação bem bonita, dar o melhor à sua família. Enquanto a querida tá, passa um paninho de 30 minutos, apertamento de botão de máquina de lavar de 30 minutos, lavação de prato de 30 minutos e o resto do tempo é dormindo com a criança enquanto a criança dorme à tarde, dormindo com a criança enquanto a criança dorme à noite e mexendo no Instagram para falar as feministas que falam, olha, os homens têm que pagar a conta, os homens têm que se sacrificar pela esposa, os homens têm que ser provedores. Aí ela absorve tudo isso, se alimenta. Aí tipo, o dia que o cara não der um anel de diamantes para ela, que ele não trabalhou lá na obra, fazendo mais 80 horas de serviço, carregando mais 4 caminhões de tijolos para dar um anel de diamantes e uma coroa de flores na cabeça dela, aí é revoltante, porque a mulher da internet disse para ela que ela merece o melhor. Eu mereço o melhor porque eu sou uma deusa, eu sou uma empoderada. Aí a narcisistinha, a borderline, a histriônica, sociopata, tudo igual, os 4 borderlines, 4 transtornos psiquiátricos do DSM-5, quando chega 11h30 da noite, que é a hora do cara pelo menos ter um sono para conseguir carregar o resto dos caminhões de tijolo amanhã, o que ela vai fazer? Ela vai dizer, você me trata mal, eu estou morrendo de fome nessa casa porque a criança chora e eu não tenho como fazer comida. Você tem que cozinhar para mim depois de chegar, depois de ter carregado os caminhões de tijolos. Você não me deu nada esse mês. Aí ela comprou um anel de diamante, um brinco de diamante de $250, mas você não me deu nada. Eu comprei isso com meu dinheiro, Então você que tem que me dar um presente, porque todo mundo no Instagram, as mulheres recebem presente, só eu que não. Então, o narcisista, ele tem uma noção, o narcisista e a narcisista mulher. Eu acho que não vai dar pra dar o segundo exemplo de mulher, mas eu acho que aqui já ficou claro como funciona tanto a mente feminina do narcisista, ou borderline, quanto a mente masculina, narcisista e borderline. A pessoa ela não tem esse senso de que o mundo não deve pra ela. Então, o que acontece? Essa carência paterna, essa carência materna da infância, que criou essa distorção mental na pessoa, cria neles uma sensação de que o mundo deve algo pra eles. Então, tipo assim, se eu não tive meu pai presente, então você que representa a figura masculina na minha vida agora, né, o homem, o marido, o namorado, você tem que carregar mais caminhões de tijolo pra me dar um chapéu de flores, um buquê de rosas e um anel de diamante. Se você não fizer isso, você não tá fazendo o básico. Então você tem que carregar mais caminhões de tijolo. E se você não carregar, quando chegar 11h30 da noite, eu não vou deixar você dormir enchendo o seu saco até 3 horas da manhã. Quando você for trabalhar das 3 às 6, eu simplesmente vou esquecer que você não dormiu, porque eu vou dormir a tarde inteira com a criança grudada no peito. Então, essa é a realidade, não é de 1, 2 homens que eu tô falando, tá? Vai se manifestar muita gente aqui. Essa é a realidade de muitos homens, mas isso não é falado na televisão, isso não é falado nos jornais. Os homens não reclamam sobre isso, meio que ele engole seco, vai trabalhar varado, toma uma cafeína, usa uma droga, bebe uma pinga e segue o baile com dor, sem dor, com sono, sem sono, com cansaço, sem cansaço. Então, ninguém vê. Então, tem muitos caras por aí que estão passando por isso aqui que eu tô falando. Eu dei o exemplo de mulher também no início, mas todo mundo tá cansado de saber dos exemplos das mulheres. Eu trouxe aqui um exemplo de homens, tá? Porque os homens também sofrem na mão de pessoas narcísicas, gente transtornada, borderline, ou com traços. Às vezes não tem o diagnóstico clínico médico, você não tem a doença, mas tem o comportamento de uma ou outra característica. E essa é a mais comum, tá? Então, encerro o meu vídeo aqui com o narcisista ou a narcisista, o borderline ou a borderline não te deixam dormir.
E aí, se você chegou até o final desse vídeo, eu gostaria de agradecer. Tenha uma boa tarde a todos.